Duplo Expresso. Pega aquela questão de o pessoal a quem você se dirigiu agora, que está na base, vai ser sacrificado em nome desse pessoal que está em cima e que está pendurado, em boa parte, está com o rabo preso. Então, a Zuzu Palomone, nossa amiga expressionauta, acabou de alertar para uma publicação que saiu há pouco, falando do ex-líder da bancada do PT na Câmara dos Deputados, o Cândido Vacareza. Olha só, ele fez um acordo com a Lava Jato para devolver, teve bloqueados na Justiça 17,8 milhões de reais e vai dar isso para a Justiça. Eu não sei se ele é de família rica, se ele é empresário, além de ser deputado do Partido dos Trabalhadores, mas a pessoa ter 17,8 milhões em conta para ser bloqueado não é o Zé das Couves, né? Não é alguém ali da esquina, uma pessoa, né? Enfim. E fez o acordo aqui, vai receber benefícios lá pela colaboração com a Lava Jato. Eu aqui, como já falei, eu não vou entrar na questão moral. Poderia ter essa discussão de, roubou, se lambuzou, blá, 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 é igual, são todos iguais. Não. Eu quero tirar as consequências políticas, a consequência prática para a sua vida. Você que está na base, você que é do movimento de moradia. Esse é um exemplo. Quantos aí não terão a mesma situação? Às vezes até a maior parte pode ser até que nem para embolsar na pessoa física. Aqui, se for o caso, né, e ele está concordando em devolver, seria embolsou na pessoa física. Mas, por exemplo, o que a gente sabe é que pessoas até que não fizeram isso, que vivem modestamente, não são apegadas ao luxo, elas viram que era o sistema de financiamento de campanha e aceitaram jogar o jogo, né, do financiamento ali. Só que isso deixou elas expostas, penduradas, porque isso pode ser convertido, interpretado como corrupção pela Lava Jato, pela juristocracia. Então, esse pessoal está todo pendurado, gente. Quando eu falo, tem vários exemplos, coisas que a gente sabe, né, de outros esquemas de pessoas que a gente não comenta, a gente não está aqui fazendo denuncismo. Quando a gente apresenta alguma coisa com relação a algum constrangimento, com relação a algum quadro do PT ou da oposição, a gente não está naquele ímpeto denuncista, de falar, olha aqui, é corrupto, é safado, roubou e tal. Não, a gente só traz ao conhecimento, a gente conhece vários casos que não apresentamos aqui, porque desse a gente não conseguia tirar a consequência política prática. Em geral, a gente expõe esse tipo de coisa quando é importante para as pessoas compreenderem como funciona o mecanismo da guerra híbrida e como elas estão sendo operadas e como estão sendo conduzidas para abatedouro. Então, esse é um caso que, como já está público, então, pode-se comentar. E você vê, o sujeito estava com 18 milhões de reais na conta, no mínimo, foi o que a Lava Jato bloqueou. Quanto ele era o líder da bancada. Quem que é o líder da bancada hoje? É o Paulo Pimenta, outro que o primo dele denunciou que tinha coisas esquisitas lá de esquentamento de dólar frio e de real frio. O líder da bancada. Você acha que a bancada, os seus colegas não sabem que a pessoa tem um padrão de vida que não condiz com alguém que tem carreira no setor público, vivendo de política? Lógico que sabe, no entanto, reconduzem. Paulo Pimenta foi reconduzido à liderança do PT. Então, acaba sendo um rabo preso até coletivo, em alguma medida. Mesmo quem não meteu a mão ali, faz o pacto mafioso do silêncio até de impulsionar aquela pessoa. Então, esse pessoal, porque está exposto, vai necessariamente ter que compor com o golpe. Qual é o preço o que eles têm para entregar? Qual é a mercadoria? Qual é o valor que eles têm na mão para entregar e negociar com o golpe? É a sua cabeça, você da base, é o Brasil, é os brasileiros, é facilitar, é fazer o telequete, é ajudar a mesmerizar todo mundo com aquele espetáculo para que não haja reação. Então, é o tipo de coisa que a gente precisa compreender. Realmente, a gente aqui está preocupado com as bases sociais, não só do PT, de tudo. Às vezes as pessoas que não estão vinculadas a nenhum partido, mas da militância mais aguerrida. É você que vai ser operado nesse pacto diabólico entre uma falsa oposição, que é ser o MDB da ditadura, porque não só porque quer, mas porque nem que quiser, seria obrigada por estar pendurada com pecadilhos do passado. Olha, mas 18 milhões eu não chamo de pecadilho, não. Enfim, está pendurada. Eu não tenho... Você já viu aqui alguns quadros conservadores? Não vou citar a quem eu teço elogios pela sua visão de combate, não vou dizer quem especificamente, mas contra quem pesam denúncias do mesmo cunho, de desvio, etc., enriquecimento e tal. Eu faria a mesma coisa? Não faria. Eu vou chegar, tiver um filho e falar, faz isso, filho, é assim, tem que... Lei de gesto, tem que... Não, mas assim, no momento dramático em que nós estamos, isso é o de menos. Isso é o de menos. O importante é tirar a consequência política. Se isso tem relevância política no nosso enfrentamento do golpe no Brasil, e para facilitar o avanço do golpe, aí tem que ser exposto, tem que ser debatido. E é por isso que a gente traz aqui essa questão. Então, não é o denuncismo, não é para falar, olha, foi corrupto, fez e aconteceu. Não, é para você entender a consequência sistêmica. Ele era um líder de bancada.
Isso é uma coisa que vai além do desvio individual de uma pessoa. A exposição que ele está tendo para se acertar com a Lava Jato, tudo que ele está... Não é só ele, né? O Paulo Pimenta o STF segurou o julgamento dele o ano inteiro e depois da eleição soltou para ir para a primeira instância. Se quisesse, o STF poderia ter cassado os direitos políticos do Paulo Pimenta. Se ele incomodasse, ele não teria podido concorrer no ano passado, e, no entanto, concorreu. Então, há essa dinâmica ali de uma mão lava a outra, mas qual é a alavancagem? O que o Paulo Pimenta pode entregar para o golpe para ser preservado, inclusive impulsionado pelo golpe para ser o novo presidente do PT? Qual é o valor dele? Por que colocá-lo? É isso que as pessoas têm que se indagar. E é você da base, é você que vai ser sacrificado, você que quer enfrentamento de verdade, você que não está contemplado em esquema de mandato, né, ali. Não, você vai entrar na roda, é a sua cabeça que está em jogo. Maria Lúcia Fatorelli foi ao Twitter agora dizendo que o PLP 459 de 2017 da securitização está entrando na pauta, né? Então a gente precisa realmente prestar atenção. E aí a gente vê, né, aquela... Isso aqui é um vídeo, ela botou no dia 9, não? Então acho que o amigo aí, não foi hoje não, perdão aí, não foi, eu estava vendo aqui, não foi agora não, ele botou que entrou na pauta, mas não foi agora, botou da Câmara, a Maria Lúcia Fatorelli avisa que entrou, vai à votação do plenário, bom, não acredito que seja sexta-feira, né, porque sexta-feira em geral não tem esse tipo de votação, mas de qualquer forma é algo que está caminhando, infelizmente está caminhando com o apoio de todos os partidos, descaradamente, assumidamente pelos governadores do PT no Nordeste, nomeadamente o Wellington Dias, do PT do Piauí, ele é a pessoa que mais faz lobby lá pela aprovação disso, pegou o bastão do Fernando Pimentel, como a Maria Lúcia Fatorelli contou pra gente aqui na quarta-feira da semana passada, depois que o Pimentel não foi reeleito, e por causa disso, por causa da questão aí que a gente conversava ainda há pouco, dos rabos presos, de interesses, enfim, até o interesse pequeno de receber um dinheiro agora, pensando só na lógica eleitoralista e se associando à rapina do Brasil, nesse caso da securitização, mas também no caso do petróleo. Ontem ainda eu falava que os governadores do Nordeste estão achando ruim a questão do leilão da cessão onerosa, aquele que é o filé mignon do pré-sal que vai ser entregue às petroleiras estrangeiras. Mas eles não estão achando ruim porque o Brasil vai ser roubado e vai ser espolhado do seu futuro. Estão achando ruim que a comissão que eles estão levando no roubo não é suficiente. Eles acham pouco, querem 1 bilhão a mais. E aí, mais uma vez, ontem você vai ver silêncio. Portanto, nesse leilão, teve ontem um leilão no modelo de concessão, né, pegando partes do pré-sal. Né, então, se bem que comparando com a cessão onerosa, nem a coisa está tão ruim que comparando com a cessão onerosa nem é tão ruim, né, porque pelo menos tem participação especial do Estado. Mas aí, lembrado aqui pelo MS Silveira, ontem foi o leilão, e o ágio do leilão está falando que foi alto, e sim, lógico que é alto, porque eles chutam para baixo o lance inicial, e você pode dizer que tem um lance alto. Agora, o que você não vê é concorrência de verdade, né? Sempre tem uma cartelização aqui, olha, eu levo esse, você leva aquele, não importa quem leva, porque depois elas mesmas dividem entre elas para fazer alienação para uma outra empresa, você não precisa de autorização do governo, você só comunica a Agência Nacional do Petróleo, tu fala, ó, esse aqui eu levo, e aí depois você me dá 50, o outro ali você leva e depois me dá 50, isso é tudo acertado. Então ontem a gente teve mais uma entrega do pré-sal e você não viu parlamentar, governador, presidente de partido supostamente de esquerda falando sobre isso, viu? Qual foi o destaque que foi dado a esse leilão do pré-sal ontem? Nenhum. Qual vai ser o destaque dado à sessão onerosa que está marcada, esse que é o filé mignon do pré-sal, que está marcado para o início de novembro? Nenhum. Eles estão só negociando a comissão para ficarem quietos. É apenas esse o nível. Então, como você mencionou a questão da securitização, não sei se entrou em pauta, não sei se... Acredito que não, a gente teria sabido se tivesse sido votado essa semana. Não acho improvável que uma votação dessa importância seja feita numa sexta-feira, em que muita gente sai de Brasília ainda na quinta-feira, mas de qualquer forma está ali, de acordo com o alerta da Maria Fatorelli de 2 dias atrás, está na boca para entrar em pauta e ser aprovado, Luiz. Mas antes disso eu queria só comentar o que dá o subtítulo ao programa, senão daqui a pouco fica tarde demais, que é o seguinte, é a questão da OCDE. Né? Eu falei, a OCDE, a vergonha, mas a vergonha de todos os lados, porque o Bolsonaro quis botar na OCDE, foi operado pelos americanos, né, como a gente viu, abriu mão de tudo e de coisas que não poderia ter aberto mão, como, por exemplo, o status de nação em desenvolvimento na OMC, que dá direito a tratamento especial e diferenciado,
são benefícios importantíssimos, né? Até a questão da pertinência ao mecanismo de acesso de comércio de preferências, né? O sistema geral de preferências dos países desenvolvidos, e boa parte das nossas exportações agropecuárias se dão nesse marco, e se você não é um país em desenvolvimento, você não faz jus a entrar no GSP, né, desses países da União Europeia, do Japão, dos Estados Unidos, por exemplo. Então era uma loucura, se bem que isso não foi operacionalizado, a gente não sabe, nunca aconteceu na história do OMC um país dizer que abria mão disso, então sequer a gente sabe como faz, ele manda uma carta, diz que não é, e aí fica a cargo de cada país se reconhece ou não reconhece, etc. Enfim, foram, para você ver, o inusitado, né, da condução da política externa pelo Bolsonaro, no entreguismo total, destruição dos nossos interesses, mas tentou vender, né, como o lado bom que colocaria o Brasil no clube dos países ricos, né, na OCDE, Organização de Cooperação para o Desenvolvimento Econômico. Quem não conhece, ela é o sucedâneo do Plano Marshall. O Plano Marshall, que ele foi feito pelos Estados Unidos para recuperar a economia da Europa Ocidental no pós-guerra, ele precisava ser administrado, né? Aqueles empréstimos, os programas que iam ser financiados, tudo aquilo. Então se criou uma burocracia que ficava em Paris, num prédio muito bonito, né? Em Paris, um ponto nobre de Paris. E depois que acabou o Plano Marshall, quando você cria uma burocracia, o primeiro mandamento dela é se perpetuar e sobreviver, né? A gente conhece aí o interesse fisiológico, né, da reprodução e perpetuação de uma burocracia. Então, acabou o Plano Marshall, o pessoal falou, não, mas poxa, a gente está aqui num prédio tão legal, bacana, aqui em Paris, como assim? A gente vai cada um voltar para os seus países, para as suas casas, de repente um lugar que não tem um clima tão legal, uma vida cultural tão ativa? Não, vamos fazer a OCDE, o Clube dos Países Desenvolvidos, então. Foi assim que surgiu a OCDE. E olha, eu não ouvi isso de pessoa alheia, não, eu ouvi de pessoa que trabalhou décadas na OCDE, falando que foi exatamente assim a origem da entidade, dessa organização internacional que reúne, né, ou historicamente reuniu os países desenvolvidos do mundo, então, grosso modo, Estados Unidos, Europa Ocidental e Japão, Canadá também, né? América do Norte, Europa Ocidental e Japão, mas dos anos 90 para cá começou a abrigar também países em desenvolvimento, né, que não era o objetivo inicial. E, em tese, o que é a OCDE? É o lugar em que esses países podem trazer as suas práticas, seus exemplos de sucesso, trocar experiências, para todo mundo aprender. Na verdade, é um lobby forte para a liberalização dessas economias. Então, você é obrigado, para entrar na OCDE e para se manter, a aderir a uma série de reformas legislativas dentro do seu país para liberalizar a sua economia para o grande capital transnacional. Isso é um requisito para a pessoa entrar, e certamente era isso que o Bolsonaro queria fazer. E por que há muito tempo a burguesia financista brasileira faz lobby para o Brasil entrar na OCDE? Porque você gera o chamado lock-in effect, o efeito de você próprio se trancar, amarrar suas mãos e ficar dentro desse sistema, porque você assume um compromisso internacional e aí com isso você não pode mais, ou não com tanta facilidade, mudar a sua política, mudar a sua legislação. É isso que eles buscam. Quando eles querem ir para a OCDE, quando eles querem assinar um tratado com a União Europeia, não é só pelo tratado em si para aqueles termos, é para perenizar a política econômica de entreguismo, de destruição da indústria nacional e de reprimarização da economia do Paulo Guedes, do Bolsonaro e desses generais entreguistas que estão com eles. Que é para, se tivermos o Brasil virar o Equador, não ter como voltar atrás, porque aí os grandes atores da política internacional, né, vão falar, não, mas como assim? Você prometeu, tem aqui um tratado, eu posso exigir que você fique adstrito a esses compromissos que você assumiu. É isso que eles buscam, quando, desde o Temer, aí o Henrique Meirelles também tentou avançar essa história de ir para a OCDE, essa conversa é velha, sim, para poder amarrar, quando eles estão no poder, eles tentam entrar na OCDE para amarrar o status quo, amarrar a política econômica entreguista e impedir uma política industrial, uma política de desenvolvimento no futuro. É pela mesma razão que o Maurício Macri quis entrar na OCDE e os Estados Unidos apoiam. Aí o que aconteceu? Ontem vem a público, o Jamil Chad publica, correspondente do UOL aqui na Suíça, né, em Genebra, publica um vazamento de uma carta dos Estados Unidos para eu não sei nem se é público isso, você sabe, porque a carta é antiga, parece que a carta é de junho, mas ele conseguiu publicar agora, é alguma coisa relevante, que os Estados Unidos, ao fim e ao cabo, depois de terem prometido em março para o Bolsonaro que iam apoiar a entrada na OCDE, disseram que não, que eles só apoiam no momento a entrada da Romênia e da Argentina.
lá não dizia muito porquê, e aí no final, como o Bolsonaro ficou vendido na situação, conseguiram uma declaração frouxa lá da embaixada no Brasil, de, não, o compromisso continua, nós vamos fazer. O Bolsonaro fala, é um processo, não quer dizer que vai entrar agora, mas vai entrar? Não, não é nada. Se os Estados Unidos quisessem que entrasse, teria entrado na lista agora como um candidato. Eu falava aqui que a OCDE historicamente reunia os países desenvolvidos, mas a partir dos anos 90, os Estados Unidos se sentia muito diluído o seu poder lá no colegiado da OCDE, porque era basicamente Europa, né? Olha quantos países desenvolvidos tem na Europa Ocidental, e aí sobrava os Estados Unidos e Japão. E os Estados Unidos não conseguia fazer a sua posição prevalecer. Todos ali são do centro do capitalismo imperialistas, parte do imperialismo, sim. Mas tem tensões, sempre tem tensões. A gente vê até as tensões no seio da OTAN, etc. Tem um conflito de interesse, né, entre a sede do império e as províncias desenvolvidas da Europa. Então, os Estados Unidos estavam se sentindo minoritário ali, ou pelo menos não respeitado a proporção do seu poderio. Falou, não, eu vou botar um bando de fantoche aqui meu agora. E aí botou o México primeiro, que certamente não é um país desenvolvido, e depois botou o Chile, né? Então já conseguiu aí 2 fantoches. Foram entrando também ao longo dos anos 90 os países que saíam do socialismo, né? Se vê agora até a próxima vai entrar a Romênia, mas já tem diversos aí do leste europeu, os países bálticos estão na OCDE, Polônia também, eu não sei de cabeça quais que estão, mas foi entrando, eu acredito que hoje em dia, eu não sei se a Coreia do Sul tá, não tenho certeza, eu acho que tá, não tenho certeza. Mas o que aconteceu? Então acabou com esse tabu de que era o clube dos países desenvolvidos. Mas quem entra ali é de uma forma subalterna e para entrar na OCDE você é obrigado a tocar uma série de reformas legislativas liberalizantes, impedindo política industrial, inclusive tratando de compras governamentais. Qual foi o único setor do Brasil em que a gente conseguiu aumentar a industrialização no Brasil do período Lula, apesar de ser mantido o câmbio apreciado e os juros altos? Então, as condições macroeconômicas para a industrialização eram ruins no governo Lula. A gente continuou, Lula e Dilma, a gente continuou o nosso processo de desindustrialização que vem desde os anos 80. Não acabou. Agora, alguns setores pontuais por política industrial e baseada largamente no poder de compra do Estado tiveram sucesso, um crescimento grande, que foi o quê? Basicamente a cadeia do óleo e gás e também a engenharia, né? As empresas de engenharia. Então, baseado nisso, nesse poder de compra, então lá você colocar o conteúdo local, baseado não só nos editais de licitação da Agência Nacional do Petróleo, você exigia, olha, isso vai ter que ser fabricado no Brasil, a plataforma tem que ter tantos por cento de conteúdo brasileiro. E fora isso, o poder da União controlando a Petrobras, e aí a Petrobras com a sua carteira multibilionária de encomendas, fala também, olha, quero que seja fabricado no Brasil. Isso aí fez com que esse setor se desenvolvesse. Quantos estaleiros não vieram se instalar, não só no local histórico dessa indústria, que é o Rio de Janeiro, da indústria naval, mas também foram até para o Nordeste, lá o estaleiro Atlântico Sul, e para o Rio Grande do Sul, enfim, espalhando até por todo o território esse impulso de desenvolvimento, mas isso necessitava do dirigismo estatal, do poder de compra. Isso foi algo que rapidamente foi abdicado pela Petrobras e pela ANP assim que o golpe avança, lá no Temer ainda eles alteram os requisitos de conteúdo local nos editais de licitação e também a Petrobras passa a comprar diretamente plataformas, navios, etc. lá fora, sem desenvolver, sem empregar e sem pagar impostos no Brasil, com uma lógica daquela de, não, vamos comprar o que é mais barato. Não, mas e tudo que você gera nesse gasto que volta ao Brasil, até na arrecadação de impostos, na curva de aprendizado, porque você, logicamente, você começa a aprender a fazer uma coisa é mais caro, mas depois que você já sabe, aí vai ficando mais barato, e a gente precisa, todos os países que se desenvolveram foi pagando esse curso da learning curve, da curva de aprendizagem, para você poder depois ficar competitivo. O Brasil já chegou até os anos 80, tinha a segunda maior indústria naval do mundo, só depois da japonesa. Foi completamente destruída no período Fernando Henrique. Vimos um renascimento durante o governo Lula, foi um dos poucos setores industriais que se desenvolveu, e, mais uma vez, ela é rifada, está sendo rifada, e, em parte, entrar para a OCDE era justamente para perenizar isso, para se o Brasil virar o Equador, na volta, um novo governante fala, não posso voltar a mandar a Petrobras e a ANP exigirem conteúdo local, porque é uma contratação, uma compra governamental, por exemplo. Tem que abrir em condições iguais para todos os outros países da OCDE e, certamente, sem você ter o poder de compra e esse dirigismo no início, até você criar uma indústria competitiva, quando ela está ainda naquele caráter da indústria infante, aí não nasce, né? O pessoal que se desenvolveu
chutou a escada, né, e você não consegue mais. Eles, para se desenvolverem, fizeram isso, usaram o poder de compra do Estado, mas não querem mais deixar os pobres se desenvolverem usando o mesmo mecanismo. Então, era isso que eles buscavam, levando o Brasil à OCDE. Entrar na OCDE era péssimo. O argumento que eles falam, mas lá tem debates interessantes, né? Leis modelo, até essa história de combate à corrupção começou na OCDE, tá? A internacionalização, né? A lei modelo de combate à corrupção da OCDE, a gente viu aqui que isso se prestou. Mas, enfim, tem lá melhores práticas na administração. Se você acha isso bom, você não precisa ser membro da OCDE e abrir mão da sua autonomia, da sua soberania na sua política econômica e industrial. É só você ficar lá como observador, como o Brasil já é há décadas, e outros países são observadores lá. A questão de entrar como membro é amarrar a mão dos futuros governantes. Então, era muito importante que as pessoas compreendessem a roubada. O Bolsonaro usou aquele discurso falando, tá vendo? Nós tiramos o Brasil da sociedade, da parceria com países pobres, republiquetas bolivarianas, e colocamos no clube do primeiro mundo, trouxemos o Brasil para o status de nação desenvolvida. Né, dizendo isso. Logicamente, era uma propaganda ridícula, não era esse o objetivo era amarrar a mão de futuros governantes, mas, mesmo assim, não era ruim. A gente não viu o combate lá atrás, né, da esquerda, quando o Bolsonaro falou isso, de dizer que a OCDE era ruim. Porque muito provavelmente, se você for perguntar para um Haddad, ele vai dizer que não, mas ele acha bom o Brasil entrar na OCDE. Ele adoraria poder, se ele fosse presidente, mandar um embaixador, um representante para a OCDE, quando viesse a Paris, fazer palestras lá. E ele deve achar bom, inclusive, amarrar a mão de futuros governantes para continuar a desindustrialização e a reprimarização da economia brasileira. Ele não falou que carteira de trabalho é coisa do passado? Se você tem carteira de trabalho com desenvolvimento industrial, não tem jeito. Não tem jeito. Então, há uma convergência, e por isso lá atrás o pessoal não denunciava que a OCDE era ruim, né? Seria ruim para os nossos interesses, para o interesse do povo brasileiro que necessita de empregos, necessita de desenvolvimento. E aí ontem, mais uma vez, quando é interessante, a gente tem que explorar isso, que o Bolsonaro foi passado para trás pelos americanos, lógico que a gente tem que ridicularizar, usar isso, mas a gente vai aproveitar esse momento e a atenção que é dada ao tema OCDE para dizer que isso representava uma etapa superior do entreguismo, para além do que o Paulo Guedes está fazendo agora com o Rodrigo Maia na Câmara. Era pegar essa liberalização e levar ao plano internacional, amarrando a mão dos futuros governantes. O problema é que boa parte da esquerda, que se auto-intitula esquerda, está no mesmo plano, quer isso também, quereria isso também. Então, eu lembro, por exemplo, eu conheci, trabalhei junto com o chileno que foi responsável por fazer a adesão do Chile à OCDE. Ele, no caso, é filiado, militante, e trabalhava fazendo isso no governo socialista, o primeiro governo da Michelle Bachelet. Então, quem levou, no final, quem assinou lá no final foi o Jair Sebastião Pinheira no seu primeiro mandato. Mas quem fez todo o processo de adesão do Chile à OCDE foram os socialistas do Chile. Lá não tem diferença na condução da economia entre um e outro, né? Ali é bem parecida a coisa. E eu lembro dele contando como é que foi, e de uma certa forma sabuja, falava com orgulho, agora a gente está no clube dos grandes e tal, mas o que me interessava mais era o relato dele de como ele coordenava, pela parte do executivo, toda a agenda legislativa de liberalização no Congresso, para que você ir sendo aprovado a toque de caixa. Era o preço a pagar para entrar. O Chile não tem pretensão de ser uma grande nação industrial. Uma população relativamente pequena, tem uma riqueza mineral grande, então proporcionalmente para a sua população até algum nível de bem-estar consegue garantir com essa exploração mineral, exploração ali na cultura de frutas, etc. Não estou dizendo que é bom, né? A gente sabe da pobreza que há no Chile, que até conflito já ocasionou no passado. No entanto, o Brasil, se já é ruim no Chile, o Brasil é muito pior. A gente tem 210 milhões de almas para alimentar e, inclusive, a quem dar dignidade, né? Pelo menos esse é o nosso projeto, esse é o Projeto Nacional Popular. Sem indústria, nada feito, não tem como. Sem desenvolvimento, não tem como. E entrar na OCDE é abdicar de política industrial. E aí é terrível quando a gente vê aquela notícia de que o Bolsonaro tinha conseguido, entre aspas, em março, a entrada do Brasil na OCDE. É terrível ver que a CNI, a Confederação Nacional da Indústria, saiu lá uma publicação da Sujeita, lá, que era responsável por essa parte internacional, louvando, falando, não, que bom, inclusive não faz muita diferença, porque a gente já é observador e boa parte das disciplinas do OCDE a gente já internalizou. Claro, internalizou do golpe, né, do Temer para cá, algumas coisas até para trás, é preciso reconhecer, né, não que houvesse um dirigismo estatal acentuado nos governos do Fernando Henrique, nem dizer, mas dos governos do PT, mas a coisa acelerou depois do golpe, isso é inegável.
né? Então, por exemplo, como eu falei, o desenvolvimento que a gente observou na indústria naval e na cadeia de óleo e gás não seria possível se houvesse, se o Brasil fosse membro da OCDE, a sua disciplina de contratações do Estado não possibilitaria isso. Então, é importante que a gente tenha exata dimensão e pegasse, enquanto pessoas proponentes de algo alternativo, proponentes de um projeto nacional popular, se é o caso, e não é o caso da esquerda que está representada no Congresso, mostrar que a OCDE em si é legal a gente zoar o Bolsonaro, mas aproveitar a mídia e que todo mundo está na boca do povo falar OCDE, explicar que aquilo era uma roubada, que era para perenizar e amarrar as mãos e impedir que a sua situação, que já está uma merda hoje, melhorasse no futuro, né? Aproveitar. Mas não, a gente viu coisas muito tímidas. Então, eu ontem fui às redes sociais e relembrei nisso, que tudo a gente já tinha discutido lá em março, essas questões, o lock-in effect, o que implica, né, a desindustrialização que implica, dando o exemplo da indústria naval e da carteira de encomenda da Petrobras. E aí eu estou compartilhando nas redes sociais. Para quem é de esquerda, entre aspas, mas adora uma grife gringa, tipo o Prêmio Nobel da Paz. Aliás, né, Prêmio Nobel da Paz, daqui a pouco eu falo. Para esse pessoal não passar tanta vergonha. Não sei o motivo, mas é ótimo Trump ter barrado o Brasil na OCDE. Realmente não consigo entender essa resistência dos Estados Unidos, porque é tão bom se ele amarrar. Aí tem gente falando assim, porque eles querem mais concessão ainda. Não precisa, gente, é só pedir que o Bolsonaro dá. Não há necessidade de ameaçar com a não adesão para os caras darem, eles querem dar. Entendeu? Então não tem problema nenhum, não tem. Não, é mistério, para mim é um mistério. Né? Vou tentar investigar, conversar com colegas aí do meio diplomático, o que pode estar no bastidor disso daí, mas é um mistério, mas é um mistério muito bem-vindo. Então eu falei, foi ótimo o Trump ter barrado o Brasil na OCDE. Isso implicaria mais ultraliberalismo com reformas legislativas perenizadas com o compromisso internacional, chamado lock-in effect. Né? Eu estudei com a pessoa que inventou essa expressão, foi meu orientador. Falei, viva! Então foi uma boa notícia, de onde a gente menos esperava, né? Dos gringos, do Donald Trump. Os caras barraram, mas foi bom. E aí, em vez de pegar esse tema da OCDE e explorar, para além da humilhação do Bolsonaro, que isso era uma coisa ruim, que ele queria amarrar novos governos, a manifestação menos ruim foi a da Gleisi Hoffmann, mais uma vez, mas mesmo ela ser menos ruim não quer dizer que foi boa, não. Achei ruim. Então, a Gleisi Hoffmann vai e não diz o que é pertencer à OCDE. Então, ela vai compartilhar ontem nas redes sociais dela falando o seguinte, Bolsonaro ofereceu aos Estados Unidos a base de Alcântara, viagem sem visto para turistas, cooperação na ofensiva à Venezuela e se comprometeu a abrir mão do status de nação em desenvolvimento no OMC, que nos beneficiava. Ou seja, prejudicou o Brasil e ainda ficamos fora da OCDE. Fracasso. Ex-senadora e deputada Gleisi Hoffmann, a OCDE é prejudicar o Brasil ainda mais. Então, te falar que não tem nada, não é contraditório ficar fora da OCDE com tudo que você alinhavou aqui antes. Não, é perfeito. Ficar na OCDE era isso. Então, você tinha que registrar a surpresa, né? Deveria ter registrado a surpresa e explicado que entrar na OCDE era para impedir que todo o aviltamento que a gente vê ao direito do trabalhador, ao capital brasileiro, à industrialização brasileira, era para ser perenizado. Então, era para aproveitar que a OCDE estava na boca do povo e explicar que diabo era isso. Né, para as pessoas. Falar que era ruim. Do jeito que a senhora escreveu aqui, ficou parecendo que era uma coisa boa, que ele só foi enrolado. Não, senadora e deputada Gleisi Hoffmann. Não, tinha que usar para falar que a OCDE era a nova etapa do entreguismo. Né? Então, compartilhei essa fala dela falando, olha, senadora, deputada Gleisi, ficar fora da OCDE é coisa boa. Tinha que falar. Então, não está na lista de coisas ruins ali, não. É bom ficar fora da OCDE. Agora, a minha dúvida é até que ponto quadros do PT acham bom ficar fora da OCDE. Eles querem, de fato, um desenvolvimentismo na economia brasileira? Ou é aquele modelo neoliberal e apenas uma coisa setorial ou outra, fazendo aqui um dirigismo estatal, mas no estrutural continuar o neoliberalismo que a gente vem vendo aí já desde o Fernando Collor? Você acha que o Fernando Haddad não quer colocar o Brasil na OCDE e dizer a culpa não é minha, é o compromisso internacional, eu tenho que corresponder? Então era importante, eu queria anotar essa questão da OCDE, porque você, expressionauta, certamente está mais bem informado sobre o que significa isso do que todo mundo aí. Né? Até quem criticou o Bolsonaro ontem, no Piguinho Vermelho, ninguém parou para explicar o que é pertencer à OCDE, se isso é bom ou se isso é ruim. Ficar só conhecido como entrar ou não para o clube dos países ricos. Olhando assim é bom, eu quero entrar no clube. Ser ouvido, né, na reunião dos grandes, olha que coisa boa. Não, ninguém explica o preço. Infelizmente, é só aqui no Duplo Expresso. Com relação ao subtítulo do programa, né, nós estamos especulando aqui o que poderia ter levado
os Estados Unidos a barrarem o Brasil na OCDE. Aí algumas pessoas falam, eles querem mais coisa. Mas aí eu pensei, pô, mas coisa comercial não é reforma legislativa, não. Parece que um americano, aqui eu acho que ele é americano, deixa eu ver se ele é americano, não sei. Mas bom, enfim, uma pessoa anglo-saxã, mas que está em São Paulo, na FGV, parece que ele tem parte da charada. Aí vou colocar na tela para a galera ver. Interessante, ó. Ele fala o seguinte, ó. A importância do Brasil em Washington, traduzindo do inglês, tá? Não depende da retórica pró-Trump do Bolsonaro, mas de benefícios geopolíticos concretos que o Brasil possa entregar. O Trump quer duas coisas do Brasil. Ajudá-lo a derrubar Maduro e, número 2, isso é o número 1. Número 2, ajudar a limitar a influência chinesa na América Latina. Enquanto a facção antiglobalista no Brasil fazia crer que Bolsonaro poderia ajudar em ambos os aspectos, há uma crescente percepção em Washington de que o Brasil não pode, de fato, oferecer muita coisa nem com relação à Venezuela, nem com relação à China. A decisão-chave nesse campo vai ser se o Brasil vai concordar em banir a empresa chinesa Huawei das licitações para a construção da rede de 5G. Se o Brasil não banir a Huawei de participar desse processo licitatório para a construção da rede de próxima geração 5G, como é a expectativa, o grande projeto do Bolsonaro de se aproximar dos Estados Unidos estará oficialmente enterrado. Então vamos ver essa história da Huawei. Acho interessante, pode ser de fato a última pressão aí, porque o próprio general Mourão, quando foi à China, falou, não, Huawei vai participar em absoluto. Huawei dizendo que ia fazer até investimentos no Brasil, vultosos, então agora eles estão falando. Como é que é essa história aí? Vão entregar o banimento da Huawei, que nem os nossos empregadinhos aí, Austrália. Pior que a Inglaterra, acho que tem a impressão que a Inglaterra disse que a Huawei liberou. Enfim, nem a Inglaterra, que a empregadinha mor, aceitou. Então vamos ver aí se o Brasil, o que eles vão fazer com relação a isso. Interessante olhar isso daí no futuro. E outra coisa também, brevemente, que eu queria dizer é o seguinte. Ainda ontem, ou essa semana, em algum momento, eu falava daquela questão do... Acho que foi ontem, né? Que eu mostrei a troca de mensagens com o Renato Rovai, da revista Fórum, falando a que se presta aquela calúnia produzida a quatro mãos pelo Paulo Pimenta e o Luiz Nassif, né, inventando uma biografia que eu não tive. Olha o que me mandou o Nildo Orix ontem ao longo do dia, para você ver. Eu marquei aqui lá no Twitter agora mais uma vez o Rovai, porque quando eu cobrei ele ontem sobre o direito de resposta que ele negou e até atirar do ar o que ele sabe ser uma calúnia, ele que se diz professor de jornalismo, né? Ou pelo menos está numa faculdade, eu acho que isso não é condizente com alguém que quer ensinar, mas enfim, ele respondeu assim, tédio, né? ZZZ, sono, quando eu cobrei o direito de resposta. Aí eu mandei para ele aqui mais uma vez, falei, olha aí, Renato Rovai, aqui se presta o servicinho sujo de que você ainda faz parte ao não apenas não dar direito de resposta, como sequer tirar uma calúnia comprovada do ar, em flagrante contraste com o que deve ensinar apenas, né, só ensinar, em sala de aula. Relato do Nildo Orix. Aí está aqui o print do WhatsApp. Ó. O Nildo Orix me mandou o link da publicação do Nassif, a original, que está replicada no Revista Fórum, uma porrada aí, todos do Piguinho Vermelho. Aí ele me mandou falando o seguinte, você já conhece, recebi essa denúncia, entre aspas, hoje, dos teus desafetos no PT Jurídico. Saúde. Aí eu mandei uma risada, né? Falei, manda de volta esse aqui, que é a gente desmontando lá com o documento da ONU e o relato do funcionário das Nações Unidas. Mas é isso, é para isso que está no ar, né? Por isso, pessoas que orbitam o PT, mesmo sabendo ser mentira, são obrigadas a manter isso lá, porque é assim, cada coisa que a gente traz desmontando alguma coisa, você fala, não, olha aqui, você não sabe quem é? Bom, o Nildo Orix sabia que era mentira, a pessoa até sem noção de mandar isso para o Nildo, que é uma pessoa esperta. Mas imagina quantas pessoas que não trazem algum ponto levantado no Duplo Expresso, até internamente no PT, e a resposta é mandar esse link. É assim que funciona. Então você vê, as pessoas que querem se pintar de jornalistas, aqui ó, o senhor Renato Rovai, quer se pintar de professor de jornalista, sabe que está cometendo um crime, dando voz a uma calúnia, e no entanto continua fazendo porque os seus patronos do Partido dos Trabalhadores assim determinam. É isso que é o jornalismo brasileiro, inclusive no Piguinho Vermelho. Duplo Expresso.